E aí, pessoal, agora uma aula extremamente atual, assim, né? Parece que caiu essa aula no momento extremamente atual, que é a aula sobre lixo, tá certo? Deixar claro que eu separei lixo do processo, né, que a gente trabalha, de poluição, porque é inevitável a presença do lixo. O segredo é o que fazer com o lixo. Então, hoje, pensar em lixo como um resíduo poluente, a gente pode transformar ele em várias coisas. Então, na realidade, essa aula, inclusive, já caiu no Enem. Vocês sabiam que caiu no Enem, pessoal? Quando a gente, quem gosta, né, tá numa festa pública ou privada e chega alguém para pegar aquela latinha e colocar dentro de um saco, isso caiu já no Enem? Perguntando qual o destino dessa latinha, se é reciclagem, se é reutilização, ok? E vamos também trabalhar com as formas alternativas de energia, com as formas alternativas de energia, e vamos ver os países que fazem isso de uma forma eficiente. Então vamos lá, né? Então tá aí o nosso Face, o nosso Skype, os e-mails e o Twitter à disposição de todos, tá bom? Todos aí que precisarem, a gente, né? Bacana isso, pessoal. Não canso de pegar alunos do PBVest e tirar dúvida pelo Face, estou às ordens. Então, dessa vez, mais uma vez, né, agora a gente vai ainda na competência 3 e aí acrescentamos a habilidade 23 e 26, tá certo? Na realidade, a competência 7. Então, o lixo e as formas alternativas de energia, competência 3, competência 6, competência 7, habilidade 9, 10, 11, 12, 23 e 26. Tá? Então, mais um assunto praticamente certo na prova, como eu falei, né? Poluição 1, poluição 2 e essa aula de hoje, ao vivo, para todos. Muito interessante, né? Esse projeto foi gravado, assista uma vez, assista duas vezes. São as 3 aulas mais importantes das 12. São essas 3 aulas. Por quê? Porque caiu em todos os Enems, tá certo? E mais uma vez, abrindo aí o material, na página 44, para a gente abordar esse processo, tá? Então, página 44, que a gente vai trabalhar. Eu já coloquei, né? Aí você está vendo o proibido de jogar lixo, né? Quantos locais existe isso? É um absurdo, né? O ser humano não devia precisar proibir de jogar lixo. É mesmo que você dizer assim, é proibido andar no meio de uma avenida, né? Isso é o óbvio, né? Jogar lixo não se deve fazer. Então, vamos trabalhar hoje com isso, tá? Então, o que é que a gente fala que é lixo? Deixar claro que lixo é responsabilidade também de saneamento básico, tá? Então, o lixo está aí, ó. Todo resíduo sólido, proveniente de atividades humanas ou mesmo de processos naturais, poeira, folhas, ramos mortos, cadáveres de animais. O Enem mesmo já colocou, pessoal, o que fazer com essas folhas, tá? Eu tive a oportunidade de visitar algumas praças no Brasil e que eu olhei, assim, umas gestões muito interessantes. Uma foi lá em Curitiba. Tive a oportunidade de ir lá e vi algumas praças onde eles pegavam as folhas da praça, moíam essa folha com água e devolviam para a própria praça, né? E era interessante porque essa água era coletada da chuva. Era tudo muito assim, de usar o que a própria praça tem, um recurso, né? Então eles colocavam canaletas de galerias fluviais que armazenavam essa água, depois pegava essa água da chuva, moía com a folha, com os resíduos orgânicos e adubava a própria praça, usando a água da própria chuva e as folhas da praça. Então você tem adubo natural. Isso caiu no Enem. Tá certo? Então, na realidade, é possível usar nessa forma natural o próprio lixo. Tá certo? Uma coisa interessante também é quando a gente fala em lixo e de folha, são muitas vezes a rua fica inundada, o serviço público, né, o prefeito, o gestor municipal ou gestor estadual, né, eu acredito ser mais municipal, coloca as gradezinhas para evitar com que a folha entre nos bueiros. E por incrível que pareça, pessoal, o pessoal arranca essas gradezinhas, rouba essas gradezinhas. Aí a folha cai, inunda a sua rua. E aí você depois não sabe o motivo, porque a rua ela é feita por engenheiros que a gente sabe que tem competência e que ela é criada para não inundar. E, infelizmente, a questão do lixo também, tá certo? Então tá os resíduos que a gente tem. Então, qual é o grande problema hoje? O grande problema é o lixo urbano. É o maior problema de todos. Tá certo? Vocês podem até pegar tema de redação sobre lixo. Tá? Então, o lixo urbano é um dos maiores problemas ambientais da atualidade. Pois os modos de consumo adotados pela maioria das sociedades modernas provocam o aumento contínuo e exagerado na quantidade de lixo produzido.
Nós temos algumas leis que são leis municipais, estaduais e federais. Na nossa Constituição Federal, deixa margem para o gestor municipal ou estadual também formular leis que não agrida, né, não contraria a lei maior, a lei magna, a nossa Constituição. Então, por exemplo, a lei do cigarro em recinto fechado eram leis municipais, leis estaduais. Hoje é uma lei federal. Tá certo? Hoje é uma lei federal. Então, nós temos hoje diversas leis no país sobre gestão do meio ambiente e sobre o lixo. Tá? Então, o que é que está acontecendo hoje? É que esse modelo de lixo, que é municipalizado, passa agora a obedecer, já vou falar, uma lei federal, para tentar reduzir. Porém, aí ainda deixa margem, por exemplo, para o uso de produtos. Eu vou dar um exemplo. Eu estive numa cidade, fui no supermercado. Quando eu terminei de comprar algumas coisas, que eu olhei assim, não tinha uma embalagem. Eu disse, como é que eu vou levar essas latas? Como é que eu vou levar a minha mercadoria? Então a gente comprava uma sacola lá e colocava como fazia antigamente, né? Os mercadinhos, você estava na sacola e levava naqueles carrinhos que você contratava as pessoas na feira para levar. E eu fui perguntar e o gerente falou que a lei municipal não usa mais sacolas plásticas. É uma bobagem, mas é lixo que está sendo gerado. Então, a questão de uma sacola para deslocar o produto que você compra, naquele momento é inconveniente, mas você depois percebe e você fica olhando quantas sacolas plásticas para levar aqueles produtos, né? Então, isso é um lixo. Então, o consumo exagerado gera lixo. Tá certo? Consumo exagerado, né? Eu gosto até sempre de falar o seguinte, né? Aqueles livros que você não usa mais, você deve doar ele, vai ajudar pessoas. A roupa, né? Começa a chover. Então, isso você, de certa forma, é vaidade e gera lixo, né? Que é o quê? Coisas que estão na sua casa inutilizadas. Então, é muito importante fazer esse modelo, né? Então, o consumo excessivo também é uma forma de gerar lixo. Tá certo? E outra, né? Aí a gente tem também o lixo indevidamente administrado, né? O mau cheiro fornece proliferação de animais nocivos, transmissores de doenças, ratos, formigas, moscas, mosquitos. Polui pelo chorume, o solo, o lençol d'água, subterrâneo e também o ar, uma vez que é prática comum a queima do lixo em ruas, lotes baldios e lixões. Não se deve fazer isso. A gente bota esse texto, o aluno pode achar assim, puxa vida, né? Um texto desse, o que é que isso tem a ver com o Enem e etc. Caiu aqui, ó. Se você pegar, né, o material do Enem passo a passo, você vai encontrar uma questão, né? São tantas sobre ecologia, mas você vai encontrar a questão, deixa eu localizar com vocês aqui, né? Na página 398 são os comentários, biologia, página 77. Então nós temos aí é uma questão que relaciona a doença, né, com a questão do lixo na identidade dos seres vivos, que se fala sobre leptospirose, né, a questão da poluição e a geração de doenças, tá? Então, você tem aí a questão que aborda, são muitas sobre isso, olhando aqui com todos, tá? Então, você vai e procura essa prática, né? Vou mostrar para vocês para... Pronto, a questão da página 116, questão 80. Ó, bem recente, ó, 2012, foi no ano que caiu, né? Adaptado ao portal do governo mesmo, saúde.gov.br, que é relacionando o lixo, né, a inundação, com doenças, que a resposta é leptospirose. Então, na realidade, você vê que isso que eu estou colocando, a questão de transmissão de doença, caiu já no Enem. Então, quais são as doenças geradas pelo lixo? A mais famosa é a leptospirose. Quando dá inundação, que espalha esse lixo, né, nós temos essa doença leptospirose. Então, vamos prosseguir. Vamos lá. Uma das formas boas de usar o lixo de forma a ser desenvolvimento sustentável é a chamada compostagem, tá? Então eu coloco aí as características da compostagem. O que é a compostagem? Então, compostagem
é eu pegar esse lixo orgânico, primeiro fazer a coleta seletiva, pegar o lixo orgânico e utilizar ele, adubo, até mesmo para produzir energia, tá? Então vamos para cá. O que é compostagem? A decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal por bactérias e fungos. Esse processo resulta no final um produto composto orgânico que pode ser aplicado ao solo para melhorar suas características sem ocasionar riscos ao meio ambiente. É o chamado adubo orgânico. Então tá vendo a imagenzinha que eu até citei, né, o caso aqui de praças que fazem isso. Então, a compostagem é usar matéria orgânica para isso. Eu conheci também, não vou citar o nome comercial, mas não é aqui na Paraíba, pelo menos eu não sei se tem aqui na Paraíba esse modelo. Eu conheci um shopping no Brasil que o estacionamento, tá certo, a energia elétrica foi gerado pelo alto consumo na praça da alimentação e, portanto, o dono chegou a não cobrar mais o estacionamento. Achei interessante isso. E aí eu disse, que coisa, né? Porque botar um carro, se responsabilizar, né? Isso existe um custo, né, do estacionamento. Então, ele não utilizava porque ele pegava os restos orgânicos da praça da alimentação e lá atrás do shopping ele comprou um terreno e ele produzia energia elétrica com o lixo da praça da alimentação. Então, para ele, quanto mais pessoas colocando o carro lá e consumindo no shopping, beneficiava o dono do restaurante, que tinha mais gente consumindo, e aí havia coleta seletiva dos restos de alimento e lá atrás uma usina de biodigestor. Fantástico, ele produzia energia elétrica com resíduos da praça da alimentação. Olha que coisa, né? Então, existem soluções nesse processo aí, uma compostagem para produzir energia elétrica. Aterro sanitário. O aterro sanitário, né, é o que a nossa lei agora exige, tá certo? Eu vou já falar sobre isso. É um método que o lixo é comprimido por intermédio de máquinas que diminui o volume. Com o trabalho do trator, o lixo é empurrado, espalhado e amassado sobre o solo, compactação. Sendo coberto por uma camada de areia que minimiza odores, evita incêndios e impede a proliferação de insetos roedores. Chamamos isso de aterro sanitário. Eu queria chamar a atenção para esse problema do aterro sanitário, que não é assim pegar o lixo, cavar e botar no chão não, tá, pessoal? Por quê? Porque esse lixo entra em decomposição, né? Aí você vai contaminar o lençol freático. Então é necessário que o gestor separe o terreno, faça com que o terreno tenha impermeabilidade, né? Você pode fazer verdadeiras piscinas impermeáveis para depois colocar o lixo e não colocar por colocar e passar o trator em cima, porque aí você está tirando uma poluição de um ambiente e você está deslocando poluição para outro local. Você está jogando poluição para o lençol freático. Eu trabalhei numa cidade aqui no Nordeste que caiu isso numa prova de vestibular falando sobre essa contaminação. E a universidade do próprio local colocou o nome da cidade. Eu achei que, puxa, que pessoal corajoso. A cidade X está com o lençol freático contaminado por os aterros sanitários mal feitos. Assim, há um lado crítico, mas eu achei interessante, porque a universidade foi processada pelo prefeito. E aí a universidade provou que era verdade. Resumo, veio verba e eles tiveram que refazer o saneamento básico da cidade e os aterros sanitários. Eu achei bastante coragem da universidade e eu acho que a universidade, que o ensino, ele é para transformar mesmo. A maior denúncia que a gente pode fazer é a educação. É trabalhar a mente como um modelo transformador e não simplesmente passador de informações que você põe no caderno. Aproveita, né, essa formatação de Enem para discutir isso, né, na sociedade, a questão do lixo. Então, continuando. O lixão. O famoso lixão, né, são locais onde o lixo é depositado em grande quantidade sobre a superfície do solo e a céu aberto, sem qualquer controle sobre os efeitos danosos ao ambiente. Pessoal, tchau lixão. Adeus lixão no Brasil. Por quê? Vocês sabiam? Fique atento que você pode pegar a questão sobre redação do lixo este ano. Por quê, professor? Muito simples. Olha aqui, ó. Terminou dia 2 de agosto o prazo de 4 anos para as cidades brasileiras adequarem sua gestão ao lixo. Não sei se vocês souberam disso. O governo federal, há 4 anos atrás, fez uma lei federal proibindo lixão. Tá? A partir do domingo, dia 3, que passou, as prefeituras com lixo a céu aberto podem responder por crime ambiental com aplicação de multas de até 50 milhões. Além do risco de não receberem mais verba do governo federal, o prefeito, por sua vez, corre risco de perder o mandato, em tese. Se a legislação for cumprida à risca, muitas cidades podem ser punidas, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Somente 2.202 municípios, de um total de 5.570, estabelecem medidas para garantir a destinação do lixo reciclado ou compostagem. É lei federal agora, tem que cumprir. Não pode ter mais lixão no Brasil. Fantástico, né? Então, a gestão federal aprovou uma lei maravilhosa há 4 anos atrás
e agora ela deu um prazo de 4 anos para que acabasse os lixões no Brasil. Ok? Aí tem algumas coisas interessantes, né? Os tempos de decomposição de jornal, embalagem de papel, pneus indeterminados, né? Eu vi calçada de pneu já, pessoal, muito bacana. Guardanapos, ponta de cigarro 2 anos. Um chiclete você joga no solo, passa 5 anos para ser decomposto. Tá? Sacos e copos plásticos, 200 a 450 anos, lata de alumínio, pilhas. Então, qual é o ideal? Né? Atividade de transformar materiais, o que é reciclagem? Né? Então, reciclagem é a atividade de transformar materiais já usados em novos produtos, papéis velhos e etc. Então, vamos lá. Está aí, né? O vidro, o metal, o plástico, o papel, onde se coloca o depósito. Muito importante a coleta seletiva no seu condomínio, na sua empresa, na escola, no clube, na cidade. Separar o lixo, né? Alguns benefícios: redução de matas, de florestas, redução de extração de recursos, diminuição de poluição do solo, economiza energia e água, né? Conserva o solo, a questão do lixão e aterro sanitário. Tá? Então, muito interessante, o lixo gera renda. Né? Isso que a gente está querendo mostrar, diminuindo os custos, melhora a limpeza e higiene da cidade, previne enchentes, que eu já falei, diminui os gastos com limpeza urbana, cria oportunidades, gera emprego, o lixo gera emprego. Curiosidades, né? 50 kg de papel reciclado poupa um corte de uma árvore de eucalipto de 6 anos de idade. Reciclando metais e alumínios evita a retirada de 5 toneladas de bauxita para fabricar 1 tonelada de alumínio. Cada brasileiro que viva até 70 anos vai produzir 25 toneladas de lixo. 1 quilo de vidro reciclado, 1.500 de areia extraída poupada, né? E papel plástico. Então, os 3 R's aí que caem no Enem: reduzir o lixo, evitando desperdício, reaproveitar tudo o que for possível e reciclar. Reciclar você usa uma propriedade química, tá? Então, reduzir é você reduzir o consumo, né? Isso reduz o lixo. Reaproveitar é você pegar, por exemplo, um copo desse, não usou mais, puxa, né? Bota 2, 3 aqui, dá uma lavada, já serve para botar um lápis, alguma coisa, uma caneta, né? Então, isso, ou reutilizar, né? Infelizmente, a questão da higiene também, né? Então, algumas empresas adotam hoje, eu tive a oportunidade de conhecer, a volta daquelas canecas de alumínio, cada um é responsável pela sua. Você recebe na empresa uma canequinha de alumínio, está lá o sabão, a água, você lava, né? Tá certo? Eu acho bastante interessante. E reciclar, você precisa usar um processo químico, né? No caso das latinhas. Grande problema, olha aí, ó, pessoal, o lixo hospitalar, jogado a céu aberto. Isso é uma cena de lixão. Tá? Há um tempo atrás, estavam comendo a mamamana no lixão lá em Recife. Não sei se vocês viram falar, mas você está na internet, tá aí. A coleta seletiva do hospital. É muito importante que o hospital tenha o lixo infectante, o lixo químico, o lixo comum e o lixo reciclável. Tá? E isso faz o lixo perfuro cortante, né, a separação e, em muitos casos, a incineração, que não é mais aconselhável para o lixo urbano, que é poluente. Mas lixo hospitalar, alguns modelos não tem como, tem que incinerar, não pode reciclar, nem reutilizar, nem reaproveitar. Ok? Então tá aí as questões do lixo. Vamos abordar agora as fontes e formas de energia. Eu coloquei para vocês espaços para os modelos energéticos, mas se você der uma olhadazinha, em todos os espaços, acima dos espaços, a gente colocou texto sobre isso, tá? Então são características mínimas. O que você tem que colocar nessas características é a fonte dessa energia, de onde ela vem, tá certo? De onde vem essa energia. Então preste bem atenção. Se fala de mais energia, né? Vou dormir para recuperar energia para amanhã. Não me sinto bem, estou sem energia. Todo mundo fala isso o tempo todo, né? Quando a gente pensa em energia, sempre a gente está falando, né? Preciso de energia, não me sinto bem, sempre energia, ligados às atividades e à saúde. Qual é o problema hoje? A matriz energética, né? Energia, portanto, está em tudo que nos rodeia. Ouvimos frases: a água é energia limpa, o carvão é energia suja, é necessário resolver o problema energético, esses cereais dão muita energia, tá? Essas frases, elas são colocadas o tempo todo na nossa vida, né? Quais fontes de energia que a gente tem no planeta hoje? Nós temos energias primárias, livremente da natureza, o sol, a água solar, né? A água de hidrelétrico, o vento é eólica, de gás natural, petróleo bruto. Na natureza é extraído, né? No caso, petróleo e gás natural. E de secundária, quando você retira da outra. Você pega essas fontes lá em cima e transforma em eletricidade, gasolina e petróleo. São secundárias,
porque são obtidas das outras formas de energia. Nós temos aí as fontes de energia importantes, as mais interessantes, né? Só voltando aqui rapidinho. Renovável são aquelas que se renovam continuamente na natureza, sendo por isso inesgotáveis. E as não renováveis não são esgotáveis. Fácil, né? Renovável, renova. Solar, vento, biomassa. Não renovável, petróleo. Tá? Renovável, se renova. Não renovável, não se renova. Fácil, muito fácil, né, pessoal? Se você desmaiar, a sua caneta acerta, né? O que é renovável e não é renovável. Então vamos lá. Fontes de energia renovável. A mais fantástica de todas, a mais interessante de todas, né? A energia do sol. Tá? O calor através de coletores, não coletores, né? Desculpa, coletores solares, que geram também eletricidade. Tá? A Universidade de São Paulo, agora, a biblioteca é toda energia solar. É a melhor de todas essa energia. A energia do vento, eólica, né? Você chegando aí na BR-101 em João Pessoa, você percebe, né, já nessa produção aí, nesses eletrogeradores pelo vento. E as renováveis nós temos ainda a da água, construção de hidrelétricas, e a de biomassa. O que é energia de biomassa? Biomassa do etanol, do biodiesel, da soja, etc. Ok? Então, mais um pouquinho, nós temos ainda as fumarolas, energia geotérmica. A Islândia vai ficar independente desse modelo de energia. Tá? Todos esses modelos, pessoal, tem descrito aí, tá? No material, a partir da página, número, a gente colocou característica, é você saber só a fonte. Então, a fonte, quando tem assim, energia hídrica, característica, obtida da água. Energia térmica, característica, obtida de calor. Energia nuclear, fusão e fissão nuclear. Geotérmica, tá aí o exemplo, tá? Eólica, do vento. Então, em todos os modelos, a gente teve a oportunidade de colocar textos, tá? Todos têm textos. Basta você usar essa margem só para você saber a fonte, que logo abaixo a gente explica as formas de energia, tá certo? E aí eu citei também isso que eu falei da questão da energia solar. Então, das marés também, hoje alguns países já estão usando a energia da maré para produzir energia elétrica, tá, pessoal? Energia de maré. Então, veja bem, fontes de energia não renovável. Gás natural, como eu já falei, carvão e o petróleo bruto. Não se renova. Tá? Essas fontes são não renováveis, são derivadas de combustíveis fósseis. Ok? Agora, nessas aí a gente ainda tem urânio, extração de energia nuclear, tá certo? Centrais normalmente urânio, energia elétrica, muito boa essa energia, porém, pessoal, qualquer probleminha aí danificou o ambiente. Tá aí, Fukushima, etc. É uma energia assim que eu, particularmente, eu sou contra. Os países investem, entra no Conselho de Segurança da ONU, né? Energia urânio, portanto, bomba atômica, né? Arma de destruição em massa. Mas eu acho que a energia devia ser banida do planeta, né? Porque qualquer probleminha, o impacto ambiental é violento. Além do problema da poluição térmica, né? Que você resfria as caldeiras com água. Aí você altera a solubilidade dos gases. Então é uma energia que tem que ser repensada. As formas de energia, de acordo com o que é. A solar, energia do sol, bem fácil, viu, pessoal? Energia luminosa, né? Da lâmpada, da luz. Nós temos aí energia hídrica, que é armazenada em barragem. Energia das ondas ou marés, que é a descida. Hoje alguns países colocam turbinas aí, nesse ambiente. O ruim é o aspecto visual, né? Cheio de turbina aí na praia de Tambaú. Então, ó, e também você tiraria uma área de lazer, né? Energia geotérmica, muito usada em alguns países. Energia eólica do vento, bem simples. Tá? Energia sonora e energia elétrica, tá? Então, chamando a atenção que essas formas aí, energia térmica e energia química, tá? Toma energia, né? Tudo forma de energia. Eu dei esses conceitos. Eu acredito que não vai cair muito mais isso. Mas já caiu, pessoal, assim, com todo respeito a todas as pessoas, né, que assistem essas aulas e Enem, etc. Mas poderia se fazer
Eu acredito que mudou, né? Porque o Enem, a partir do ano passado, não sei se vocês sabem, começou a receber questões de outros vestibulares que deixaram de ser feitos, né? Então, o banco de dados do Enem ficou muito grande, né? Segundo o Ministro da Educação, quando chegar a 50 mil questões, vai ser disponibilizado esse banco de dados de questões. Mas já caiu no Enem perguntando energia eólica, a resposta era do vento. Tá? Isso tem um lado bom, tem um lado ruim, né? O lado bom, você aprendeu que existe essa energia. O lado ruim é porque você se dedicou uma hora dessa assistindo um monte de aula para saber que a energia eólica é do vento. Então, assim, faz com que você não se motive a estudar. E isso não é o ideal, né? Eu acho que tem que ter esse modelo de questão um pouco mais pensante, mas com raciocínio, tá certo? Então, mesmo assim, a gente está dando as formas de energia. Prosseguindo aqui, toma energia, os impactos das energias renováveis, né? A gente tem como energia limpa, não poluente, não liberadora de CO2. Eu defendo essa energia solar. É uma solução fantástica para o planeta, até porque a gente tem essa energia de graça, né? Talvez não seja tão fantástico para o sistema financeiro, né? Energia solar, porque você não vai ter o custo de extração, né? Então isso vai abalar um pouquinho, né? Você chegar para um cara daquele que tem petróleo dizendo que o petróleo não serve mais não, né? Agora vamos usar o sol, que é energia de graça, né? Eu acho que isso vai mexer bastante com o mundo econômico, quando o planeta passar a usar essas formas de energia, né? Eu acho que vai ter uma grande disputa aí e talvez já esteja acontecendo. Energia eólica, o problema da energia eólica é porque nem sempre tem vento e a gente pode alterar rotas migratórias de animais, tá? Tá aí a energia hidráulica, né? A gente está tendo até alguns estados com problema, né, de reserva de energia hidráulica, energia de biomassa, bioetanol, energia geotérmica. Você vê que eu fiquei repetindo as informações. Tudo energia limpa, porque a gente não solta o CO2, não gera gases poluentes. Tá? E temos as não renováveis. Nuclear, poluente, combustível fóssil, poluente. Pessoal, assim, eu não posso deixar de falar, né? Eu acho um absurdo o planeta Terra ser guerra, guerra e guerra. A gente está vendo alguns modelos aí novamente no Iraque, a faixa de Gaza, e o Conselho de Segurança do planeta Terra, ao invés de ser o Papa, Dalai Lama, ou um cantor que pregasse paz, né, etc., é o pessoal que detém arma de destruição em massa. Como é que eu tenho segurança se quem tem a segurança é quem detém arma de destruição em massa? Isso é muito contraditório na minha cabeça como ser humano, entendeu? Porque, por exemplo, a figura do Cristo, né, quem é cristão tudinho, eram pessoas que pregavam paz. Conselho de segurança, para mim, tem que pregar paz e não dizer assim, fique quieto que eu tenho arma. Isso é o planeta atual, né? A gente tem que refazer esses conceitos em breve, né? E tá aí. Conclusão, né? A energia manifesta a nossa volta nas nossas atividades o tempo todo. Então, portanto, energia é outro tema importantíssimo no Enem, né? E a gente está abrindo essas barreiras do século XXI. Como a nossa prova, ela abre um leque para um pensamento, tá certo? Ela abre um leque para um modelo, né? Que hoje a gente sabe assim, esse modelo capitalista, de certa forma, ele está impregnado nos países, e hoje a gente tem tendências ideológicas, né? A volta do socialismo utópico, né? Neoliberalismo e etc. São modelos de se pensar, né? Acho que a gente está até caminhando para um modelo democrático interessante e reduzindo o modelo de corrupção. Acho que o Brasil vai prosperar bastante. Mas pensando em energia, é muito feliz quando a gente vê isso aqui, né? Por exemplo, o Brasil saiu do 10º lugar para o 5º lugar que mais usa energia renovável do mundo. Primeiro, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, China e Brasil. Até comi a letra A, desculpa, Brasil. Só que, pessoal, quando você vai pesquisar, 5%. É o 5º do mundo, mas só usa 5%. Então a gente precisa refazer. Aí existem países que perceberam que isso, além de gerar energia, esses países perceberam também, né? Isso que eu estou falando muito importante para o Enem, até para a redação, perceberam que a energia gera lucro. E aí os investidores. E aí quem disparou na acordo com, né, esse índice de pesquisa aí, dos 40 países indicadores de desenvolvimento de empresas com soluções ecológicas, políticas públicas de regulamentação, estímulos na universidade, investimento privado no setor, número de patentes ambientais, Israel hoje lidera o mundo. Tá certo? Eles são os maiores investidores e produtores de alternativas de energia para se exportar para o mundo. Isso vai dar um pane no petróleo, viu? Porque você tem um país que está cercado de pessoas que têm petróleo, né? Então, eu acho que tem que repensar bastante.
Brasil está na 25ª posição entre os países. A USP mesmo, como eu falei anteriormente, investiu em energia solar. A biblioteca da USP agora, toda a energia elétrica é solar. É viável. Essa história que a energia solar é muito caro, é uma história para o petróleo se manter, entendeu? Né? Porque o que é uma coisa cara? Para finalizar aqui, por que eu estou discutindo isso com vocês? Vocês podem pegar isso como redação também, né? E eu, como professor de biologia, tenho que ilustrar. O que é caro? Isso aqui é caro, um está usando. Fazer 500 pessoas usarem, é barato. Entendeu? Então, a questão da procura e oferta pode baratear preço e investimento em pesquisa. Com todo respeito, a gente vê mestrados e doutorados com muitas produções, mas eu penso que muitas produções dessas deviam estar ligadas mais à sociedade, entendeu? Não só uma produção de, puxa, descobri um pelo no ouvido babuíno, que pelo lindo, é único lá, beleza, e a sociedade vai usufruir isso em quê? Até porque o investimento é público, né, de pesquisa, né? As bolsas que até melhoraram bastante no governo atual, mas eu acho que a pesquisa tem que ser voltada para isso. Qual é o problema no mundo? Ambiente? Vamos pesquisar ambiente. Qual é o problema no mundo? Vacina? Vamos pesquisar vacina, né? O Butantan agora com esse Brinks, com esse banco, a parceria com a Rússia, a gente vai voltar a produzir muita vacina. Qual é o problema? Indústria de medicação. Enfim, né? Tudo tem que ser resolvido de forma consensual, sem morte e sem guerra, né? Então, tá aí, né? Várias dicas para a redação. E sempre lembrando o nosso querido Mandela em todas as aulas, né? Que eu acredito ainda que a educação é essa arma poderosíssima, né? Que a gente tem. Deixar claro que eu não sei mais que você. A nossa função é esclarecer. Abrir a mente, né? Eu diria tirar as vendas, né? E a educação é a forma de a gente tirar essas vendas até... O Cristo falava, né? Muitos têm olhos e não enxergam, né? E a educação talvez seja um óculos importante para a gente enxergar, tá? Até a próxima aula. Tchau. Avisa que é a última da manhã. É a última da manhã hoje, pessoal. Um abração para todos.